Fala galera, estamos aí mais uma vez. Galera, estou muito feliz. Mais um vídeo. Vamos lá porque vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje quero falar de um assunto que toca meu coração, é algo bem precioso, que é a nossa família. Mas não a nossa família biológica, a nossa família sim, a igreja, como corpo de Cristo, de Deus, todos filhos de um só Pai. E bom, eu quero falar da família porque é um ensinamento de Jesus. Jesus, num determinado momento, ele nos ensinou que aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, esses são a família dele. E essa passagem está lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 ao 50. E falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E cara, eu fico pensando por que Jesus nos ensinou isso, por que Jesus falou isso. Ele apontou para os discípulos, aqueles que estavam sentados em volta dele, e disse: esses que ouvem a minha palavra e obedecem são meus irmãos, minha irmã e minha mãe. E por muito tempo eu pensei desse versículo, dessa passagem, cara, de uma forma errada. Eu ficava pensando: poxa, como que Jesus, cara, Jesus o mestre, ele pôde fazer isso com a sua mãe, pôde fazer isso com o seu irmão? E eu ficava pensando nisso. Tipo, a mãe dele chegou lá e ela não conseguia entrar, e tava mó lotado, o povo tudo espremido ouvindo a palavra de Deus. E por que Jesus fez isso com a mãe dele? Eu ficava pensando assim porque eu não conseguia entender, não conseguia compreender o texto. Mas eu só consegui realmente entender esse texto quando eu vivi o que ele tinha falado ali. Quando eu tive a experiência de poder viver aquilo que a Bíblia estava narrando. E eu entendo que em nenhum momento Jesus chegou para a família dele, para a mãe, para os irmãos deles e disse: você não é a minha mãe, você não é o meu irmão. Ele simplesmente usou daquela situação para poder ensinar a palavra e o reino de Deus. Mas eu só fui entender isso quando realmente eu vivi isso na minha vida. E hoje eu entendo que o povo que estava com ele reunido ali naquela roda era a família e era a igreja de hoje em dia. É a minha igreja, é a sua igreja, é o reino de Deus como família, como igreja também. Porque era o povo que estava ali e ouvia a palavra de Deus e eles obedeciam à vontade do Pai, que é o nosso Pai. E eu fiquei pensando por que Jesus usou uma expressão tão forte, que é família, para comparar aquele povo que estava ali com ele, que obedecia a Deus. Porque família, quando se trata de família, é algo, um laço bem estreito, é uma união bem forte. Você tem muito amor pela sua família, a sua família tem muito amor por você. E eu fiquei pensando, cara, por que ele usou essa palavra como família? Por que nós somos uma família? E ele nos uniu como uma família. E é porque eu vivo isso na minha igreja, que eu vejo pessoas que querem ser verdadeiros amigos meus. E elas me amam, eu vejo esse amor porque transparece nelas. Porque Jesus amou elas primeiro e elas por causa disso me amam também. Assim como Jesus me amou e eu amo elas também. E eu vejo que elas estão sempre dispostas a me ajudar, independente da situação, independente do que eu esteja passando. Se for do alcance delas de me ajudar, elas estarão dispostas a me ajudar. Mesmo que elas venham sofrer algum dano ou venham sofrer algum prejuízo ao me ajudar, mas elas não estão se importando. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, narra exatamente isso, o que é uma igreja amorosa e o que é a igreja e por que ela é chamada de uma família. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
E aqui a gente pode ver notoriamente, dizendo, o texto narrando, que elas estavam sempre juntas, unânimes, pedindo a mesma coisa. E outras, elas repartiam o pão com todo aquele que tinha necessidade, com aquele que tinha fome. E outra, elas vendiam as suas propriedades e bens para poder repartir e ajudar aqueles que precisavam. E foi aquilo que eu falei justamente, que as pessoas estão dispostas a te ajudar, independente se elas vão sofrer algum prejuízo, elas não estão preocupadas, elas querem te ajudar. E eu vejo muita gente reclamando hoje em dia, dizendo, na minha igreja tem atividade todos os dias, eu preciso ir para a igreja todos os dias, mas eu não quero. E acabam indo forçadas e ficam reclamando. Mas essas pessoas, elas só reclamam porque elas ainda não entenderam no coração e nem na mente delas que a igreja que elas pertencem se trata de uma família. E aí elas estão recusando estar perto da sua própria família espiritual. Então eu vejo que elas não entenderam que aquelas pessoas que estão ali, elas querem ser amigas de verdade, elas querem amar de verdade, compartilhar de momentos juntos de verdade, de coração aberto, por amor a Cristo. E eu vivo isso, eu tenho atividade quase todos os dias na minha igreja. E eu não vou obrigado, eu vou simplesmente porque eu tenho prazer de estar junto com as pessoas que estão lá. Porque eu sei que elas me amam e eu amo elas também. E se for para ir para a minha igreja, para aprender, para compartilhar situações engraçadas, para rir, para me alegrar, eu não faço isso com esforço algum. Eu faço isso com muito prazer e com muita alegria. E outra coisa que eu quero te pedir, não fale mal de outras igrejas ou de outras denominações, porque tem pessoas que gostam muito de falar mal de outras denominações, dizem que ali não é certo, dizem que aquilo ali não é bom, que eles falam mentira e não pregam a palavra de Deus. Mas você tem que se ligar que mesmo que você fale mal, elas são a família de alguém, daquele membro que congrega naquela igreja ali, cara, aquela igreja é a família dele, então não fale mal da família dele. E se você for pensar num reino completo, reino de Deus, eles também são sua família, porque se eles ouvem a palavra de Deus e se eles obedecem aquilo que o Pai ordena, eles também são a sua família, como Jesus falou. E não despreze a sua igreja também, não fale mal da sua igreja, não diga que a sua igreja tem um problema aquilo ali, tem problema lá e tem tudo de errado, mas simplesmente ame e viva com sua igreja, ajude, seja ajudado também, e sorria e brinque, se alegre com seus irmãos, com a sua família espiritual. E lembre-se que todos nós somos filhos de um só Pai Celeste. Então é essa palavra que eu deixo para você hoje, que ela venha abençoar muito a sua vida, como me abençoou. Porque antes de eu trazer essa palavra para você, essa palavra tocou no meu coração, impulsou no meu coração, e por isso eu trouxe ela a você. E antes de você sair do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu comentário lá para ajudar e para divulgar mais o canal, e que o canal venha crescer, e que a palavra de Deus venha ser multiplicada cada vez mais e mais. Então falou, é isso aí, valeu!